nós estamos vivendo, que se aproxima, onde a maioria da humanidade, ou seja, relembra os seus antepassados, seus queridos queridos, seus queridos irmãos que já partiram dessa terra. E o tema que nos traz hoje é o desencarne. Faltou um ponto ali. A vida continua. Mas para nós sabemos que é desencarne, irmão, nós temos que ter conhecimento de muitas outras coisas. O problema é que esse tema, ele é um tema científico-filosófico. Porque no mesmo tempo que ele fala no fenômeno da morte, da encarnação, desencarnação, ele fala filosoficamente, ele fala sobre a existência dos espíritos. Temas estes que são calcanhar de Aquiles de todos os pensadores da humanidade em todos os tempos, desde os mais antigos, da época de Grécia até os de hoje, filósofos, pesquisadores, pensadores, tentam explicar para o homem, para a humanidade, o que são essas coisas. Falar em desencarnar e falar da vida que continua. Como diz Leon Denis, diz o Leon Denis, para a maior parte dos homens, a morte continua a ser um grande mistério, o sombrio problema que ninguém causa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Então, esse texto está lá no livro Problema do Ser do Estudador de Leon Denis. E vamos ver que isso é uma realidade, meus irmãos. Uma realidade porque, durante toda a história dos pensadores, tentam explicar a questão de Deus, mortalidade da alma, reencarnação, e não consegue ser direito. E aqui o Sócrates chegou mais perto. Sócrates iniciou essa ideia, quando ele falou com os seus discípulos sobre a questão da imortalidade da alma, que um dos seus discípulos perguntou a ele, antes de ele tomar a cicuta, que ele foi assassinado, condenado, um dos seus discípulos perguntou a Sócrates, mas mestre, onde é que tu quer que te enterramos depois da tua morte? E Sócrates respondeu, este corpo vocês podem enterrar em qualquer lugar, porque eu, Sócrates, eu vou para junto dos sábios. Então, naquele momento que existe dessa ideia, lá dentro de um texto todo, está dizendo o homem que o corpo podia ser jogado em qualquer lugar, mas ele, o ser Sócrates, ele era para junto dos sábios. Então foi um dos primeiros a falar, apesar dos outros, depois dos outros filósofos, todos falam na questão da alma, mas não tem uma concretude no finalizar a ideia de vencer essa alma, coisa parecida. O que mais próximo chegou a Sócrates foi o filósofo René Descartes, em 1450 por aí. Quando ele lançou o método de redução, ele começou a se perguntar: quem sou eu? E quando ele faz essa famosa frase, conhecida pela humanidade toda, por todos aqueles que leem, que estudam, eu sou, eu existo. Mas quando Descartes começou a perguntar-se a mim mesmo quem sou eu, ele diz: eu sou um homem. Mas o que é um homem? Bom, o homem eu sei que caminha, que fala, que ri, que chora, que nega, que pede, que não quer saber das coisas, e foi contando que ele é um homem. Mas afinal do sou, ele continua com o mesmo questionamento, mas afinal de quem? Afinal de contas, quem eu sou? Que só aquele homem, que diz, mas um homem aí começa vários conceitos de que ser um homem. Não bastava para ele. Então ele começou um método de redução dele. Começou a eliminar tudo que tinha à sua volta. E foi eliminando. Eliminando o seu corpo, suas pernas, enfim, eliminou a sua matéria. Ele quis eliminar seu pensamento. Mas eu não posso eliminar aquilo que eu estou pensando. Mesmo que pense em eliminar, eu continuo pensando. Foi quando ele disse: eu sou, eu existo. Foi quando ele falou: mas quem eu sou?
Aí ele fala sobre o espírito, a inteligência, sobre Foi ele o que chegou mais próximo da doutrina espírita de Kardec, quando Kardec veio falar sobre o espírito, mas não foi Kardec que falou. Quem falou sobre o espírito foram os próprios espíritos. Se não se lembrar, a pergunta que o Kardec faz lá, o professor Rivel faz para aquelas coisas que estavam se mexendo e respondendo as perguntas. Quem é que responde as perguntas? E eles respondem, os espíritos. Seres que já moraram na Terra, morreram, estão no mundo espiritual. Então, para nós entendermos o que eu desencarno, eu tenho que saber que eu encarno. Mas quem é que encarna? Essa é a pergunta. Quem é que encarna? Essa é a pergunta que incomoda a filosofia e os pensadores, a filosofia em todos os tempos. Quem é que encarna? Todos tentam explicar quem é que encarna. Quem sempre pensa que o Descartes falou? É eu. Mas quem é esse eu? Então, Kardec vem dizer com mais completude para nós que esse eu é um espírito. Mas quem é o espírito? É outra pergunta que o homem faz a si mesmo. Quem é o espírito? E lá na pergunta 76 do livro está escrito: que definições se pode dar do espírito? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, todos aqueles seres que os pensadores falam, que os filósofos falam, e todos falam, meus irmãos, mas não sabem quem é realmente quem são, esses espíritos vêm dizer para o professor Rivel quem era e quem são esses seres. Então, para entender o que eu desencarno, eu tenho que saber quem é o espírito, quem sou eu. E continua Kardec no livro dos espíritos. Os espíritos têm fim? Esse ser tem fim? A alma tem fim? E os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E tudo que podemos agora dizer, quer dizer, nem os espíritos que estão orientando Kardec não têm condição de dizer que são os espíritos realmente a sua forma, substância, que nem eles, mas nem todos sabem o que é aquele espírito, só sabem o que é isso que está escrito, que é os seres da criação, o princípio inteligente do universo. E ele continua ainda, lá no 88, os espíritos têm forma? É a pergunta que o cético faz. Se esse ser existe, ele tem que ter uma forma. Foi isso que, quando eu estava apresentando a minha tese de conclusão de curso de filosofia, a minha tese era sobre Descartes. Aí o professor disse assim: Valmor, qual é a substância dos espíritos? Eu disse: professor, se eu for falar a substância dos espíritos, eu vou ter que fazer um outro curso, um outro TCC. Porque só essa sua pergunta vale mais 100 folhas de trabalho. Então veja, meus irmãos, que quem faz essa questão de tudo é substância é o filósofo Immanuel Kant, que diz que tudo que existe é uma substância. E como ele era um doutor em Kant, ele estava fazendo essa pergunta para mim: qual é a substância que tem os espíritos? E aqui está a resposta. Ninguém sabe, está aqui, ó. A figura que eu estou colocando na primeira é a outra pergunta ali. É que assim, os espíritos têm forma? E a resposta: para vós não. E os espíritos respondendo: para nós sim, para a espiritualidade. O espírito é, se quiser, de uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, meus irmãos, não sabemos que forma nós temos. Simplesmente nós temos que saber que somos o princípio inteligente do universo. Ponto. Mais do que isso, se fosse dizer, nós não entenderíamos, como esses próprios espíritos nos dizem aqui. E qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí nós chegamos no desencarne. Se ele está falando agora, está perguntando: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, submissão. Então já temos ideia, meus irmãos. Se eu tenho que desencarnar, eu tenho que encarnar. Quem encarna é o espírito.
Bom, estamos encarnados. Agora vamos pensar na nossa desencarnação. É como disse lá o Leon Denis na segunda lâmina. Após o nosso desencarne, após a nossa morte, nós voltamos para o mundo espiritual, liberamos a nossa psique, o eu, o espírito, da materialidade para sermos livres. E aqui vem, começamos para o que? O desencarne. E então a gente começamos assim que a morte como condição humana. Desencarne é uma lei natural. Assim como uma lei natural nós nascemos, porque precisamos progredir, porque numa reencarnação só nós não conseguimos evoluir, chegar na perfeição, e precisamos de várias existências para adquirir as várias virtudes, as diversas virtudes que nós precisamos para sermos perfeitos. Eu preciso renascer várias vezes. Então, se eu encarno para que eu possa progredir, eu tenho que morrer, tenho que encarnar, mas como numa encarnação só eu não consigo adquirir todas as virtudes, não consigo adquirir toda a inteligência necessária para a perfeição, eu tenho que desencarnar, que é o que nós estamos falando, para voltar a encarnar novamente num outro corpo. E assim nós entendendo que o desencarne é uma lei natural necessária para a progressão do homem, para a progressão do universo. Porque se não fosse assim, se nós fôssemos só criados quando nascesse, morresse e exterminasse quando morresse, e que tem a nossa inteligência? Que tem nosso esforço que vemos fazendo dia após dia para ser mais inteligente? Morre conosco? Não tem lógica, meus irmãos. Aí você fala, eu não vou estudar, não vou fazer isso, não vou. Para quê? Eu vou morrer mesmo. Para que você não ser inteligente? Para quê? Não, eu vou morrer mesmo. E não é essa a ideia. É por isso que nós temos no nosso ser uma ideia inata de progresso. É por isso que nós procuramos sempre o melhor para nós. Então é uma lei natural, nós não podemos ficar desesperados, apavorados perante esse desencarne. Ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução. E ele continua aqui: a morte é um desafio físico, psíquico, sócio-espiritual, para o qual é necessário encontrar um sentido. Então, quando pensamos no desencarne, nós já falamos desencarne do espírito, que aí fora faleceu, morreu, nós já temos que pensar que não há necessidade que eu tenho de desencarnar. Eu tenho que perder esse medo, esse terror que eu tenho do desencarne. Mas isso vai de acordo com a nossa consciência, né? Que nós vamos falando mais alto. Então, o desencarne é uma simples mudança de estado. Eu estou aqui hoje, mano, falando com os irmãos, e dentro de uma hipótese, né, não muito longe, eu posso estar falando com a plateia de desencarnados, eu desencarnado e não sei. Meus irmãos já pensaram isso? Os irmãos já nunca passaram uma situação de um momento de pós-morte? A coisa não é absurda, é uma coisa assim, hipotética. Eu passei isso por uma situação uma vez dessa, é por isso que eu falo, quando eu entro nesse assunto. Eu estava em casa e comecei a me sentir mal. Aí eu me sentei na cama e senti uma convulsão. Aí não, minha filha estava em casa lá, e disse, me leva para o hospital, mas não estou bem. Aí me levaram para o hospital. Quando cheguei em casa, me deitei na cama, sentei na cama de novo. Aí eu perguntei para mim, cara, eu não estou morto? Que a coisa é tão rápida, meus irmãos. A passagem, como está dizendo aqui, ó, a passagem do plano material para o espiritual é tão rápida que nós não nos damos conta. E eu naquele momento eu me perguntei a mim mesmo, mas será que eu não morri? Que eu senti uma convulsão. Depois eu estou de novo novamente em casa, sentado na cama, no mesmo lugar, e digo, vem cá, mas eu não estou morto? Então é que está o grande problema. Por quê? Que nós estamos, o conhecimento da vida, né? O conhecimento de quem somos, que nós começamos a nossa conversa, né? Eu começo a refletir. E é assim que acontece com os espíritos, né? Talvez aqui eu vou atropelar o assunto, porque está dentro das lâminas aqui. Assim acontece com o espírito materialista. Ele está aqui, sofre um acidente qualquer, um AVC, um infarto, desencarna, e daqui a pouco ele continua na casa dele de novo, mas ele não sabe que está desencarnado. Quantos irmãos se manifestam nos trabalhos mediúnicos
dizendo que não sabem que estão desencarnados. Porque a materialidade no homem é tão grande que ele se sente preso à matéria ainda. E como diz o Leodenim aqui, ó, é uma circunstância de estado, do estado material para o espiritual, que nós somos envolvidos por esses dois mundos, nós fizemos parte desses dois mundos. Não é o mundo espiritual que faz parte do nosso, do material, é o contrário, é o mundo material que está contido dentro do mundo espiritual. Isso é matemática, está contido dentro. Nós, matéria, estamos contidos dentro do mundo espiritual. Nós somos como uma matéria dentro de uma piscina cheia d'água, nós somos lá dentro. Não tem como ser, eu estou envolvido pela água. É assim que nós estamos envolvidos com o mundo espiritual. Então é um estado, simplesmente uma passagem para a outra. E continua a alma após a morte. O que fala o nosso irmão Kardec já aqui falando? O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente. Quer dizer, após o nosso desencarne, após essa passagem rápida que nós temos, saindo da matéria, voltando para o mundo espiritual, nós voltamos a ser o quê? O que nós sempre fomos, espíritos. O seu princípio inteligente do universo. Esse ser nós não sabemos quem é a forma, a substância. Só sabemos que é isso. Então, após nós desligarmos a matéria, quando nos voltamos a ser espíritos. Aliás, voltamos ao mundo espiritual, o espírito que nós somos. Só que hoje aqui encarnado, e após o desencarne, no mundo espiritual. Então, no instante da morte, dizem os espíritos, que nunca há dor, morre-se como adormecemos. É o que eu estava falando. Tu passa por aquele momento, não se dá conta, e o que aconteceu? Já estou no mundo espiritual, tranquilamente. Se a minha matéria já não tem mais organismo para sustentar o espírito preso aqui, nós vamos no mundo espiritual. Então, a coisa morre-se como se adormece. E nós, como se diz, nós morremos todos os dias. É dormirmos e sairmos do corpo. Só que nós não morremos organicamente mesmo, porque nós estamos ligados ainda pelo fio que liga o espírito com o corpo material. Mas nós saímos, os sonhos é a nossa viagem que fizemos no mundo espiritual, que não temos a certeza que se aquilo mesmo que passando aconteceu, mas que alguma coisa aconteceu no espírito, só que eu não tenho essa consciência ainda. No entanto, devemos reconhecer que as sensações se precedem à morte. E está falando do que é aqui? Que as sensações que nós temos, nós, após o desencarne, nós levamos conosco. Então, tudo aquilo que nós sentimos antes de passar pelo mundo espiritual, houve a passagem do mundo material ao espiritual, mas nós somos nós mesmos. Continuemos a mesma pessoa de ontem, seremos amanhã. A nossa personalidade é a mesma, nossos caracteres, o moral são os mesmos, não muda nada. Então não há diferença. Diz, eu vou morrer, vai melhorar. Não vai melhorar, meus irmãos, nós somos nós mesmos. Infelizmente, esses companheiros que tiram a vida, achando que destruindo o seu corpo material, ele vai melhorar a sua vida, vai ser mais feliz, não vai. Ele vai continuar no mesmo e nós sabemos. Até pelo contrário, ele vai sofrer muito mais quando estava aqui na matéria, porque vai sofrer os horrores da decomposição, enfim. Nós sabemos, então não há mudança nenhuma. A vida, então, se a morte é quase sempre isenta de sofrimento, como ela é, sente as sensações devido às dores, das enfermidades que temos, mas a passagem em si, do mundo material espiritual, não tem dor nenhuma. Simplesmente se desliga ali o cordão ali e foi. Uma hora para outra nós estamos desencarnados. Não sofremos nada. O que sofreu foi a matéria, devido à necessidade de decomposição do órgão que nos prendia a matéria. Mas o espírito não sente essa dor. O conhecimento que nós tivermos sido possível de adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dar-nos a segurança e abreviar a separação da alma. Então, daqui a outra questão. Assim como o homem não sabia lá e não sabe a questão de quem nós somos, como acontece no desencarne, o homem de hoje também não sabe a questão da vida futura. Você não acredita no espírito,
não admite a imortalidade da alma, não admite a reencarnação, não admite a existência após a morte, como é que ele vai crer na vida futura? Que vida futura é? Ele se pergunta. A vida futura, a vida continua. Mas que vida é essa que se faz? Se ele não crê em nada, mas o valor está me dizendo que a vida continua onde? Então tudo que nós estamos falando vem nos orientando e dizendo que para nós crermos nessa vida futura, para nós crermos que a vida continua, eu tenho que admitir todos as outras informações anteriores, os outros fenômenos anteriores. Se eu não crer no espírito, na mortalidade da alma, na existência, na reencarnação, no mundo espiritual, a vida futura vai terminar quando eu morrer. Aí acaba. Mas nós sabemos que não. Aí vem as velhas perguntas que o cético faz quando ele começa a sua dúvida. E qualquer um que não tem esse conhecimento que hoje nós estamos tendo e que já tivemos anteriormente, já lemos, já ouvimos, ele começa essa pergunta: qual é o meu futuro? Serei feliz nesse outro mundo? O céu ou o inferno? O que nos espera? Por que se buscar uma vida futura? O mundo espiritual. E lá na primeira lâmina, não sei se o meu irmão lembra, está dito: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tinha outra frase embaixo, vocês não perceberam. É a pergunta que eu vejo junto com essa. Aí você pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Se eu sou um ser imortal, estou na matéria, o que eu estou fazendo aqui? Então diz um literário francês, François Saucy, que ele fala: me jogaram aqui, daqui não sei para onde vou, não sei o que fazer, e não sei que lugar vão me receber. Então, essa é a pergunta que o cético faz. É isso que ele está perguntando aqui: qual é o meu futuro? Aí começam nossas reflexões. Que futuro é esse? Essa é a pergunta do nosso tema de hoje. A vida continua. Mas continua onde? Então, no mundo espiritual. Serei feliz nesse outro mundo? Ficou a dúvida na nossa cabeça. Se eu não sou feliz aqui, será que serei feliz do outro lado? O que eu tenho que fazer para ser feliz? O céu e o inferno. Então o céu foi inventado para aqueles que só faziam, que cumpriam as leis do clérigo, há muito tempo atrás. Então existia o céu. Aquele que não cumpria a lei do clérigo ia para o inferno. Era assim até o ano 570. No ano 570, como tinha aqueles que precisavam do consolo, aí o Papa na época inventou o purgatório. Então veja, meu, devido às tradições do clero, inventaram o seu inferno. Então todo aquele que obedecia às leis, às tradições da igreja, ia para o céu. Aqueles que não cumpriam, iam para o inferno. Eram sacrificados, eram queimados, eram assassinados. E tinha aqueles a coluna do meio, como se fala, né, no jogo a coluna do meio. Esse é o purgatório. Aqueles que não são maus, mas são ruins. E o que nos espera? O que eles vão fazer nessa vida que tanto nós estamos falando? Então, depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-se além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades. É aquilo que eu já tinha falado, a gente já tinha atropelado a lâmina. Após o nosso desencarne, nós vamos encontrar as mesmas coisas que está de acordo com o nosso ser. Nada muda. Então nós compartilhamos com tudo. Muitas vezes nós voltamos para o lugar onde moramos, voltamos onde lá trabalhamos, ficamos por lá perturbando, ficam lá incomodando, apareceu um fantasma, aqueles que vê. Olha um fantasma dentro da minha casa. Quem são? Somos nós que desencarnamos, não demos conta do que aconteceu conosco e voltamos no mesmo lugar. Ainda na segunda-feira passada, agora no trabalho de mediúnico, se comunicou um irmão, mas ele já tinha se dado conta que tinha desencarnado. Mas ele contando que não sabia por que estava ali na sua cidade, o que tinha trazido ele ali naquele momento. Já que ele estava muito bem já que ele estava. Ele era um agricultor, então ele se lembrava de toda a vida dele, que se tornou agricultor e tal, e que tinha desencarnado lá no meio das terras. Ele estava trabalhando, estava capinando, era agricultor,
acho que teve um ataque ao coração, não sei o que foi, que ele não falou, e desencarnou, mas ficou lá, acharam ele morto no meio do mineral, coisa parecida. Mas ele se deu conta que estava desencarnado. Mas ele continuou a vida dele. Ele disse que agora ele não era mais velho, que já andava mais rápido, ele fazia as coisas dele muito mais rápido, lógico, não tem mais a matéria, e ele andava lá, na casa dele, na fazenda que ele estava, ele andava por lá, fazendo as coisas deles, capinando, ali, falava com um, falava com o outro, e se dando conta que uns não respondiam, outros respondiam, que é o pensamento que fala, quando nos interpela, e ele disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Aqui na sociedade, ele estava perguntando. Aí ele conversando com ele, ele foi se dando conta. Não que ele estava no mundo espiritual, que ele já sabia. Ele tem que se dar conta que ele não podia ficar mais lá, que ele tinha que sair de lá. Que a vida dele não era lá na fazenda, a vida dele era no mundo espiritual. Aí veio um companheiro que veio ajudar ele, nós sabemos que sempre veio ajudar, depois a gente soube que era a esposa dele que veio buscar ele para ser retirado da fazenda. Mas muito, meus irmãos, é tão material que não se dá conta que está desencarnado. Então nós levamos todas as ações conosco. Né? A situação do espírito depois da morte é a consequência direta das nossas encarnações. Então isso nós estamos falando. A nossa situação após o nosso desencarne vai depender do que nós somos. Né? A nossa passagem, a nossa espera. E olha, livre do fardo material, no último texto, ó, livre do fardo material que oprimia, a alma acha-se ainda envolvida na rede de pensamento e das imagens, sensações, paixões e emoções. É aqui que nós nos temos que preocupar. Porque nós, se levarmos todos esses vícios que temos, enquanto na matéria, e fomos arraigados, agarrados, apegados a esses vícios, nós vamos senti-los após o desencarne. Só que nós não vamos ter mais a matéria para poder satisfazer os nossos desejos. Né? Então a morte nem sequer nos priva das coisas desse mundo. Quer dizer, nós percebemos o mundo que nós estávamos antes, um mundo material, vivemos um mundo espiritual. E continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós. Veremos as mudanças que ocorrem na sua superfície, assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. E em tudo isso, havemos de cooperar fluidicamente, auxiliando e influenciando, à medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham para o proveito de todos. Então vejam, meus irmãos, que nós, no mundo espiritual, a vida que está continuando conosco, nós temos essas oportunidades de estar no mundo espiritual fazendo, dependendo daquilo que nós somos, das nossas intenções, das nossas paixões, da nossa vontade, mas nós temos a oportunidade de participar da evolução dos mundos. Não é dito que as maiores crimes, as maiores tragédias, muitas vezes elas são programadas no mundo espiritual como no mundo inferior, principalmente os maiores crimes, porque lá aqueles companheiros que têm os vícios levados para a maldade se reúnem e fazem que as coisas acontecem terríveis aqui na Terra. Ao mesmo tempo, aqueles que têm a vontade de crescer, evoluir, progredir, ele vai participar, ele vai enxergar o mundo material, o seu desenvolvimento. E isso acontece quando nós estamos nos preparando para desencarnar. Antes de nós reencarnar novamente, nós passamos por um período de conhecimento do lugar onde é que nós vamos encarnar, do que está acontecendo, onde é que eu posso ajudar. É isso aqui que ele está dizendo. O Leon Denis está dizendo aqui para nós. Que nós participamos da vida em si, do progresso do local onde eu vou morar. Eu participo do progresso da humanidade. Então eu estou ali auxiliando. Que quando eu encarnar, sou eu que vou. Como se diz, me beneficiar com aquilo que eu aprendi, aonde eu colaborei. Então eu reencarno, por dizer, no lugar certo, porque ali eu ajudei que aquele povo, aquela coletividade, aquela nação tivesse uma certa cultura, um certo progresso, e eu, quando reencarnar, vou me beneficiar de onde eu estive olhando. É o que ele está dizendo para nós aqui. A revelação dos Espíritos diz-nos ela que a morte em nada muda a nossa natureza. A nossa natureza espiritual. Os nossos caracteres, o que constitui o nosso verdadeiro eu, temos a possibilidade de fazer o bem e o mal, a facilidade de adiantarmos, de progredir e reformarmos. Então tudo isso, meus irmãos, é a vida após o desencarne. Eu tenho todas as oportunidades, não é só
aqui na matéria que eu evoluo, tanto cognitivamente, tanto materialmente, espiritualmente, moralmente, não. Aqui eu preciso da matéria para evoluir. Mas depois do meu desencarne, eu continuo com essa evolução no mundo espiritual. Me dão as minhas oportunidades que eu continue. Muitas vezes, aquele que tem uma certa missão aqui na Terra, desencarna, e quando chega no hospital, continua com a mesma função. Um cientista, um médico, um físico, um professor, continua na atividade aprimorando os seus conhecimentos para que quando ele voltar, aquilo que ele deixou aqui na Terra, que era uma teoria, uma tese que ele fez, quando ele volta, ele continua. Aí ele pega, no jargão popular, pega o barco andando. Não é, meu irmão, foi ele que deixou a teoria. Continua estudando no mundo espiritual, reencarna e pega a teoria dele mesmo e dá continuidade e aparecem as grandes invenções. Não é nada mais, nada menos. Eu, que no passado dei uma ideia, ninguém conseguiu ver a dar continuidade dela, eu volto e continuo na mesma ideia. Não sabemos se o Einstein deu ontem ou foi o outro cientista famoso de tempos passados e voltou e descobriu a relação da gravidade. Então veja, meus irmãos, que nós continuamos, a nossa vida continua no mundo espiritual com o mesmo objetivo que Deus nos criou, chegarmos à perfeição. A matéria é necessária, como eu disse naquela pergunta lá, para nos aperfeiçoarmos, uns por prova, outros por missão. As provas vêm em consequência dos nossos erros do passado. E a missão são os benefícios que recebemos para progredir o nosso estado espiritual. Então, na finalidade dos mundos habitados, sabendo que nós não existem os mundos habitados. Não é esse mundo só aqui da Terra que é habitado. Existem diversos mundos habitados por aí fora. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o meu reino é nesse mundo. Se o meu reino é nesse mundo, existem vários reinos por aí. E aqui vamos passar quando o nosso horário voou lá no fundo. Então aqui eu botei a lama, fala sobre mundo de expiação, mundo de prova, mundo de toso, mundo de silêncio, diferentes estados da alma que nós vamos conversando, a escala espírita varia da nossa moralidade, né? Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os espíritos puros. Aí tem os espíritos inferiores, os crentes ortodoxos, os céticos, né? E os espíritos adiantados, todos os companheiros que nós vamos evoluindo. Que sendo o espírito adiantado não é benefício de Deus, não. É uma evolução nossa, é um merecimento nosso. Ele nos criou simples e ignorantes para chegar à perfeição. Então nós, de acordo com o nosso estado de interesse em crescer e evoluir, nós chegamos, né, onde estamos o espírito perfeito, assim como podemos ser um espírito imperfeito, de acordo com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio. Então existe essa escala no mundo espiritual. É aí que nós vivemos. É aí que a vida do mundo espiritual é essa. De acordo com nossos caracteres morais, a nossa vontade, nossos vícios, nós vamos viver lá a vida que pedimos. Né? Então a alma vem de Deus e volve a Deus. Quer dizer, nós encarnamos, Deus nos permite e voltamos para Ele. Percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos, mas por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. Quer dizer, por mais que nós tenhamos decaído na nossa inferioridade, um dia nós chegaremos à perfeição. Levaremos mais tempo, mas vamos chegar lá. Cada espírito tem espaço à vocação e segue com facilidade, desconhecidas na terra. Cada um encontra o seu lugar nesse soberbo campo de ação, nesse vasto laboratório universal. Para toda alma, mesmo a mais inferior, um futuro grandioso se prepara. À medida que ela se vai se distanciando das esferas inferiores, a alma vai percebendo as altas manifestações da inteligência, da justiça, da bondade, e a sua vida torna-se cada vez mais bela e divina. Esse é onde nós percorremos após o nosso desencarne, quando a vida continua. Então, vida e morte, meu irmão, são leis existentes, leis naturais, leis de Deus, da qual nós somos partícipes. Vivo na eternidade, morro na materialidade. E assim podemos entender o desencarne para compreender a vida. Então, nós entendendo por que eu tenho que me libertar dessa matéria, por que eu tenho que desencarnar, eu me proponho para a vida.
que é eterna. E aqui, esse tempo aqui é um tempo temporal, atemporal. É uma existência que eu passo aqui buscando o meu progresso, porque a vida eterna está no mundo espiritual. Muito obrigado, meus irmãos, até outra oportunidade. Então, meus irmãos, vamos continuar com os pensamentos elevados, sendo envolvidos por essa energia, por essa luz, agradecendo a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, aproveitando este banquete espiritual, recebendo toda a ajuda necessária, todo o conhecimento necessário para as nossas tomadas de decisões, agradecendo pela Tua justiça, pelo Teu amor, que reconhecemos através da reencarnação a oportunidade que temos de continuar seguindo o nosso caminho em busca da perfeição. Sabemos que somos falhos, que ainda temos muito a evoluir, a aprender, mas já damos o primeiro passo ao reconhecer a Tua justiça, a reconhecer a Tua bondade e a oportunidade que nos dá nesta vida, que nos deu em outras vidas, que muitas vezes deixamos passar. Que a partir de hoje, Pai, possamos refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, para que, ao desencarnar, possamos nos juntar aos nossos irmãos de luz, que tanto nos acompanham na nossa vida terrena, nos auxiliando, nos orientando, que possamos ter o equilíbrio que necessitamos para não deixar que os irmãos menos esclarecidos possam nos influenciar, pois sabemos que a influência dos espíritos são muito grande e que somos ainda muito materializados. Que possamos pensar mais na nossa vida futura, na nossa vida verdadeira, na nossa vida espiritual. Queremos também agradecer ao nosso Mestre Jesus, que através do seu exemplo de amor, de bondade, de caridade, nos deixou a maior missão e o dever de seguir o seu caminho. Se buscamos a felicidade nesta terra, encontraremos nas obras do nosso Mestre Jesus. Que possamos sempre refletir sobre elas, sobre o seu sacrifício, para que nós, durante o nosso sono, durante os momentos de reflexão, possamos enxergar o que está escrito no nosso caminho. É evoluir, o progresso, como disse o nosso irmão. Neste momento também é o momento de agradecer pelas pessoas que estão fazendo parte da nossa vida, que já fizeram parte e se encontram no outro plano. A eles vão a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso pedido de proteção e de amparo. Que a luz divina possa acompanhá-los, na certeza de que somos muito gratos por tudo aquilo que vivemos, por tudo que estamos passando, na certeza de que um dia, ao desencarnados, nos encontraremos. Esperamos que seja nas melhores condições possíveis, com muito amor, com muita emoção e muita gratidão, Pai. Queremos também pedir pela equipe de trabalhadores desta casa, trabalhadores que dedicam o seu tempo, dedicam os seus esforços para o andamento do trabalho, na prática do bem, na caridade. Que estes irmãos possam ter suas energias restauradas neste momento, suas esperanças renovadas, para que continuem no trabalho.
Também pedimos aos nossos evangelizandos, crianças, jovens, adultos, que sabemos que passam por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais e espirituais. Que neste momento, Maria de Nazaré, com o seu manto, possa envolvê-los com muito amor, muita luz, protegendo e afastando de toda e qualquer ação negativa, para que possam estar aqui nos dias de evangelização, recebendo o abraço e o carinho dos seus evangelizadores. Meus irmãos, este é um momento também que devemos fazer uma prece individual. Ela deve ser feita da maneira mais silenciosa possível, com toda a nossa fé, pedindo aquilo que mais precisamos, aquilo que almejamos, e que com a permissão de Deus e de Jesus possamos realizá-los. Então oremos, meus irmãos. Sendo assim, agradecemos mais uma vez a Ti, Pai querido, ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Monte Alverne, aos trabalhadores espirituais desta casa, pela oportunidade de trabalho, de auxílio, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes na noite de hoje. Que possamos sair daqui envolvidos com as energias para que tenhamos um ótimo final de semana e que possamos, com a nossa luz interior, iluminar a todos que fazem parte da nossa vida. Assim, pedimos a permissão de Francisco de Monte Alverne para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje e iniciarmos os trabalhos de paz.